O Evangelho de Tomé. Introdução. Em dezembro de 1945, alguns felás, beduínos egípcios, deslocavam-se com seus camelos por perto de um rochedo chamado Jabal al-Tarif, que margeia o rio Nilo, no Alto Egito, não muito longe da moderna cidade de Nag Hammadi. Eles estavam procurando um tipo de fertilizante natural na área, chamado sabaque. No sopé do Jabal al-Tarif começaram a cavar em torno de uma pedra que caíra no talude, e, sem esperarem, encontraram um jarro de armazenagem com um recipiente selado na parte superior. Um dos felás, chamado Muhammad Ali Sama, quebrou o jarro com uma picareta na esperança de encontrar algo valioso, talvez um pequeno tesouro. Deve ter ficado um tanto quanto decepcionado ao ver que, em vez de ouro ou algum tipo de objeto de igual valor, no jarro só havia fragmentos de papiros. Muhammad Ali Sama, sem querer ou se dar conta, havia descoberto 13 livros de papiro, códices, a que hoje chamamos de a Biblioteca Copta de Nag Hammadi, 2 anos antes de outra descoberta famosa, a dos manuscritos do Mar Morto, conjunto de documentos encontrados na Palestina e que haviam pertencido a uma comunidade judaica que professavam uma forma cética diferente de judaísmo, conhecido como essênios. Porém, apesar destes últimos manuscritos terem tido maior divulgação, serem mais famosos e terem sido alvos de debates, os primeiros possuem, todavia, caráter muito mais revolucionário, em especial por estarem ligados diretamente ao cristianismo. Além de outras obras valiosas, entre estes papiros estava algo muito interessante, o chamado Evangelho de Tomé, que é uma coletânea de sentenças de Jesus que teriam sido compiladas, segundo a primeira frase deste Evangelho, por Judas Tomé, o gêmeo. Antes desta descoberta excepcional, os estudiosos dos evangelhos já tinham algumas referências dos pais da igreja referentes a um documento denominado Evangelho de Tomé, ou de Tomás. Porém, o conteúdo deste documento punha em xeque alguns posicionamentos dogmáticos da Igreja. Cirilo de Jerusalém, em suas catequeses 6:31 afirmava que o Tomé que escreveu este evangelho não era um seguidor de Jesus, mas um maniqueísta, portanto, seguidor gnóstico e místico de Mani, mestre herético do século III. Só que, atualmente, é quase consenso de que o texto de Nag Hammadi foi bem escrito antes do movimento maniqueísta ter vindo a lume. Ainda mais, tudo indica que a cópia copta deste evangelho se baseia em um texto ainda mais antigo, provavelmente escrito em grego ou aramaico, a língua falada por Cristo. Além dos testemunhos dos chamados padres da igreja, temos fragmentos de 3 papiros gregos encontrados num monte de lixo em Oxirronco, atual Beneza, no Egito, publicados em 1897, e que contêm sentenças de Jesus quase idênticas aos encontrados no Evangelho de Tomé de Nag Hammadi, escrito em língua copta. Estes papiros eram representantes de edições gregas do Evangelho de Tomé. Ao contrário dos outros evangelhos conhecidos, quer sejam canônicos ou apócrifos, o Evangelho de Tomé não expõe em nada narrativa sobre a vida de Jesus de Nazaré, mas atém-se especificamente às sentenças que teriam sido proferidas por Jesus a seus discípulos. O que chegou a nós, em formas de textos evangélicos, não são mais do que interpretações sobre os dizeres do Cristo feito por discípulos, já que Jesus não deixou nada escrito, tudo o que dele sabemos é de segunda ou terceira mão, sendo o primeiro evangelho sinótico, o de Marcos, sido escrito provavelmente por volta do ano 60, ainda que baseado segundo experts em um texto anterior, chamado de Quelle-Fonte, em alemão, e que muitos pensam estar contido em grande parte no Evangelho de Tomé. A tradução abaixo foi feita pelo professor e filósofo Berto Rodin, baseada na versão francesa de Philippe de Soares, feita diretamente dos manuscritos em língua copta. O Evangelho de Tomé. Estas são as palavras secretas de Jesus, o vivo, que foram escritas por Didymus Talma, Tomé, Tomás, o gêmeo. 1. Quem descobrir os sentidos dessas palavras, não provará a morte. 2. Quem procura, não cesse de procurar até achar, e quando achar, será estupefato, e quando estupefato, ficará maravilhado e então terá domínio sobre o universo. 3. Jesus disse: se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederão, se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão.
Mas o reino está dentro de vós, e também fora de vós. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. 4. O homem idoso perguntará, nos seus dias, a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida e ele viverá. Porque muitos primeiros serão últimos, e serão unificados. 5. Conhece o que está ante os teus olhos e o que te é oculto te será revelado, porque nada é oculto que não seja manifestado. 6. Perguntaram os discípulos a Jesus: Queres que jejuemos? Como devemos orar? Como dar esmolas? Que alimentos devemos comer? Respondeu Jesus: Não mintais a vós mesmos, e não façais o que é odioso, porquanto todas essas coisas são manifestas diante do céu. Não há nada oculto que não seja manifestado, e não há nada velado que, por fim, não seja revelado. 7. Bendito o leão comido pelo homem, porque o leão se torna homem. Maldito o homem comido pelo leão, porque esse homem se torna leão. 8. Ele disse: O homem se parece com um pescador ajuizado, que lançou sua rede ao mar. Puxou para fora a rede cheia de peixes pequenos. Mas entre os pequenos o pescador sensato encontrou um peixe bom e grande. Sem hesitação, escolheu o peixe grande e devolveu ao mar todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9. Disse Jesus: Saiu o semeador, encheu a mão e lançou a semente. Alguns grãos caíram no caminho, vieram as aves e os cataram. Outros caíram sobre os rochedos, não deitaram raízes para dentro da terra nem mandaram brotos para o céu. Outros ainda caíram entre espinhos, que sufocaram a semente e o verme a comeu. Outra parte caiu em terra boa, e produziu fruto bom rumo ao céu, produziu 60 por uma, e 120 por uma. 10. Disse Jesus: Eu lancei fogo sobre a terra e eis que eu vigio até que arda. 11. Disse Jesus: Este céu passará, e passará também aquele que está por cima deste. Os mortos não vivem, e os vivos não morrerão. Quando comieis o que era morto, vós o tornáveis vivo. Quando estiverdes na luz, que fareis? Quando eres um, vos tornastes dois, mas, quando fordes dois, que fareis? 12. Os discípulos perguntaram a Jesus: Sabemos que nos vais deixar. E quem será então nosso chefe? Respondeu Jesus: No ponto onde estais, ireis ter com Tiago, que está a par das coisas do céu e da terra. 13. Disse Jesus a seus discípulos: Comparai-me e dizei-me com quem me pareço eu. Respondeu Simão Pedro: Tu és semelhante a um anjo justo. Disse Mateus: Tu és semelhante a um homem sábio e compreensivo. Respondeu Tomé: Mestre, minha boca é incapaz de dizer a quem tu és semelhante. Replicou-lhe Jesus: Eu não sou teu mestre, porque tu bebeste da fonte borbulhante que te ofereci e nela te inebriaste. Então levou Jesus Tomé à parte e afastou-se com ele, e falou com ele 3 palavras. E, quando Tomé voltou a ter com seus companheiros, estes lhe perguntaram: Que foi que Jesus te disse? Tomé lhes respondeu: Se eu vos dissesse uma só das palavras que ele me disse, vós havíeis de apedrejar-me e das pedras romperia fogo para vos incendiar. 14. Jesus disse-lhes: Se jejuardes, cometereis pecado. Se orardes, sereis condenados. Se derdes esmolas, prejudicareis ao Espírito. Quando fordes a um lugar onde vos receberem, comei o que vos puserem na mesa e curai os doentes que lá houver. Pois o que entra pela boca não o torna um homem impuro, mas sim o que sai da boca, isto vos tornará impuros. 15. Se virdes alguém que não seja filho de mulher, prostrai-vos de rosto em terra e adorai-o, ele é vosso Pai. 16. Talvez os homens pensem que eu vim para trazer paz à terra, e não sabem que eu vim para trazer discórdias à terra, fogo, espada e guerra. Haverá 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, e filho contra pai, e serão solitários. 17. Eu vos darei o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mão tangeu, e que jamais surgiu no coração do homem. 18. Perguntaram os discípulos a Jesus: Como será o nosso fim? Respondeu-lhes Jesus: Descobristes o princípio, para que estejais procurando o fim, pois onde estiver o princípio ali estará o fim. Feliz de quem está no princípio, também conhecerá o fim e não provará a morte. 19. Disse Jesus: Feliz daquele que era antes de existir. Se vós fordes meus discípulos e realizardes as minhas palavras, estas pedras vos servirão.
Há no vosso paraíso 5 árvores, que permanecem inalteradas no inverno e no verão, e cujas folhas não caem. Quem as conhecer, esse não provará a morte. 20. Disseram os discípulos a Jesus: Dize-nos, a que se assemelha o reino dos céus? Respondeu-lhes ele: Ele é semelhante a um grão de mostarda, que é menor que todas as sementes, mas, quando cai em terra, que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves do céu. 21. Disse Maria a Jesus: Com quem se parecem os teus discípulos? Respondeu Jesus: Parecem-se com garotos que vivem num campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: Deixai-nos o nosso campo. E eles desnudam-se diante deles e lhes deixam o campo. Por isto vos digo, se o dono da casa sabe quando vem o ladrão, vigia antes da sua chegada e não o deixará penetrar na casa do seu reino para lhe roubar os haveres. Vós, porém, vigiai em face do mundo, cingi os vossos quadris com força para que os ladrões não encontrem caminho até vós, e possuireis o tesouro que desejais. Sede como um homem de experiência, que conhece o tempo da colheita, e, de foice na mão, cefará o trigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 22. Jesus viu crianças de peito a mamarem. E ele disse a seus discípulos: Essas crianças de peito se parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhe eles: Se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhes Jesus: Se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. 23. Disse Jesus: Eu vos escolherei, 1 entre 1000, e 2 entre 10.000, e eles aparecerão como um só. 24. Seus discípulos pediram: Mostra-nos o lugar onde tu estás, pois precisamos procurá-lo. Respondeu-lhes ele: Quem tem ouvidos, ouça. Há luz dentro de um ser luminoso, e ele ilumina o mundo inteiro. Se não o iluminar, ele é escuridão. 25. Disse Jesus: Ama teu irmão como a tua própria alma e cuida dele como da pupila dos teus olhos. 26. Jesus disse: Tu vês o cisco no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu próprio olho. Se tirares a trave do teu próprio olho, verás claramente como tirar o cisco do olho do teu irmão. 27. Se não jejuardes em face do mundo, não achareis o reino. Se não guardardes o sábado como sábado, não vereis o Pai. 28. Jesus disse: Eu estava no meio do mundo e me revelei a ele corporalmente. Encontrei todos embriagados, e não encontrei nenhum deles sedento. E minha alma sofria dores pelos filhos dos homens, porque eles são cegos no seu coração e nada enxergam. Assim como entraram no mundo vazios, querem sair do mundo vazios. Agora estão bêbados, e só se converterão se abandonarem o seu vinho. 29. Jesus disse: Se a carne foi feita por causa do Espírito, é isto maravilhoso. Mas, se o Espírito foi feito por causa do corpo, é isto a maravilha das maravilhas. Eu, porém, estou maravilhado diante do seguinte: como é que tamanha riqueza foi habitar em tanta pobreza? 30. Jesus disse: Onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. 31. Nenhum profeta é aceito em sua cidade, nem pode um médico curar os que o conhecem. 32. Jesus disse: Uma cidade situada num monte e fortificada, não pode cair, nem pode permanecer oculta. 33. O que ouvirdes com um ouvido, anunciai-o com o outro do alto dos telhados, porque ninguém acende uma lâmpada e a põe debaixo do velador, nem em lugar oculto, mas sim no candelabro, para que todos os que entram e saem vejam a luz. 34. Jesus disse: Quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. 35. Jesus disse: Ninguém pode penetrar na casa do forte e prendê-lo, se antes não lhe ligar as mãos, só depois pode saquear-lhe a casa. Nos outros evangelhos, esse texto é relacionado com o episódio em que Jesus expulsara um demônio, e seus inimigos o acusaram de ser aliado de Satanás. Então Jesus faz um paralelo entre o forte, que é Satanás, e o mais forte, que é o Cristo. 36. Jesus disse: Não andeis preocupados, da manhã até a noite, e da noite até a manhã, sobre o que haveis de vestir. 37. Perguntaram os discípulos a Jesus: Em que dia nos aparecerás? Em que dia te veremos?
Respondeu Jesus: se vos despojardes do vosso pudor, se, como crianças, tirardes os vossos vestidos e os colocardes sob os vossos pés, percebereis o Filho do vivo e não conhecereis temor. 38. Jesus disse: muitas vezes desejastes ouvir estas palavras que vos digo, e não achastes ninguém que vô-las pudesse dizer. Virão dias em que me procurareis e não me achareis. 39. Disse Jesus: os fariseus e os escribas tiraram a chave do conhecimento e a ocultaram. Nem eles entraram nem permitiram entrar os que queriam entrar. Vós, porém, sede inteligente como as serpentes e simples como as pombas. 40. Jesus disse: uma videira foi plantada afora daquilo que é do Pai, e, como não tem vitalidade, será extirpada pela raiz e perecerá. 41. Jesus disse: aquele que tem algo na mão, esse receberá, e aquele que não tem, esse até perderá o pouco que tem. 42. Disse Jesus a seus discípulos: sede transeuntes. 43. Disseram-lhe seus discípulos: quem és tu que nos dizes tais coisas? Respondeu-lhes ele: pelas coisas que vos digo não conheceis quem eu sou. Vós sois como os judeus, que amam a árvore e detestam o seu fruto, ou amam o fruto e detestam a árvore. 44. Disse Jesus: quem blasfemar contra o Pai receberá a graça, quem blasfemar contra o Filho receberá a graça, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo esse não receberá a graça, nem na terra nem no céu. 45. Disse Jesus: não se colhem uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos, que não produzem frutos. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, o homem mau tira coisas mais do tesouro mau do seu coração, fala coisas mais da abundância do seu coração. 46. Disse Jesus: desde Adão até João Batista, não há ninguém maior entre os nascidos de mulher do que João Batista, porque seus olhos não foram violados. Mas eu disse: aquele que entre vós se tornar pequeno conhecerá o reino e será maior do que João. 47. Disse Jesus: o homem não pode montar em 2 cavalos, nem pode retesar 2 arcos. O servo não pode servir a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Nenhum homem que bebeu vinho velho deseja beber vinho novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos, com medo que se rompam. Vinho novo se coloca em odres novos, para que não se perca. Não se cose um remendo velho em roupa nova, para não causar rasgão. 48. Disse Jesus: se 2 viverem em paz e harmonia na mesma casa, dirão a um monte sai daqui, e ele sairá. 49. Disse Jesus: felizes sois vós, os solitários e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saístes dele, a ele voltareis. 50. Disse Jesus: se os homens vos perguntarem de onde viestes, respondei-lhes: nós viemos da luz. Lá onde ela nasce de si mesma, surge e se manifesta em sua imagem. E se vos perguntarem: quem sois vós? Respondei-lhes: nós somos os filhos eleitos do Pai vivo. Se os homens vos perguntarem: qual o sinal do Pai em vós? Respondei: é movimento e repouso ao mesmo tempo. 51. Seus discípulos perguntaram: quando virá o repouso dos mortos e em que dia virá o mundo novo? Respondeu-lhes ele: aquilo que vós aguardais já veio, mas vós não o conheceis. 52. Disseram-lhe os discípulos: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Respondeu-lhes ele: rejeitastes aquele que está vivo diante de vós, e falais dos mortos. 53. Perguntaram-lhe os discípulos: a circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhes ele: se ela fosse útil, o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual, e esta é útil a todos. 54. Disse Jesus: felizes os pobres, porque vosso é o reino dos céus. 55. Disse Jesus: quem não odiar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Quem não odiar seus irmãos e suas irmãs não é digno de mim. 56. Disse Jesus: quem conhece o mundo, achou um cadáver, e quem achou um cadáver, dele não é digno o mundo. 57. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. De noite, porém, veio seu inimigo e semeou erva má no meio da semente boa. O senhor do campo não permitiu que se arrancasse a erva má, para evitar que, arrancando esta, também fosse arrancada a erva boa. No dia da colheita se manifestará a erva má, então será ela arrancada e queimada. 58. Feliz do homem que foi submetido à prova porque ele achou a vida. 59.
Disse Jesus: Olhai para o vivo, enquanto viveis, para que não morrais e desejeis ver aquele que já não podeis ver. 60. Ao entrarem na Judeia, eles viram um samaritano que carregava uma ovelha. Jesus disse a seus discípulos: Por que a carrega? Responderam eles: Para matá-la e comê-la. Disse-lhes Jesus: Enquanto a ovelha está viva, ele não a poderá comer, só depois de morta e cadáver. Replicaram eles: De outro modo não a pode comer. Respondeu-lhes Jesus: Procurai para vós um lugar de repouso, para que não vos torneis cadáveres e sejais devorados. 61. Jesus disse: Haverá dois na mesma cama, um morrerá, o outro viverá. Salomé disse: Quem és tu, ó homem, como que saído de um só, tu que usavas a minha cama e comias a minha mesa? Responde Jesus: Eu vim daquele que é todo um em si, isto me foi dado por meu Pai. Disse Salomé: Eu sou discípula tua. Vem a propósito de tu, quando o discípulo é vácuo, será repleto de luz, mas quando é dividido, ele será repleto de treva. 62. Eu revelo meus mistérios àqueles que são idôneos para ouvi-los. O que tua mão direta faz não o saiba a tua mão esquerda. 63. Disse Jesus: Um homem rico tinha muitos bens. E disse: Vou aproveitar os meus bens, vou semear, colher, plantar e encher meus armazéns, para que não me venha faltar nada. Foi isto que ele pensou em seu coração, e nesta noite ele morreu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 64. Disse Jesus: Um homem fez um banquete, depois de tudo preparado, enviou seu servo para chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: Meu senhor te convida para o banquete. O homem respondeu: Uns negociantes me devem dinheiro, eles vêm à minha casa esta noite, e eu tenho de falar com eles, peço-te que me dispenses de comparecer ao jantar. O servo foi até outro e disse: Meu senhor te convidou. Este respondeu: Comprei uma casa, e marcaram um dia para mim, não tenho tempo para vir. O servo foi a outro e disse-lhe: Meu senhor te convida. Este respondeu: Um amigo meu vai casar-se, e eu fui convidado para preparar a refeição, não posso atender, favor dispensar-me. O servo foi a outro ainda e disse-lhe: Meu senhor te convida. Este respondeu: Acabo de comprar uma fazenda e estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e comunicou ao seu senhor: Os convidados ao banquete pedem que os dispenses de comparecerem. Disse o senhor a seu servo: Vai pelos caminhos e traze os que encontrares, para que venham ao meu banquete, mas os compradores e negociantes não entrarão nos lugares de meu pai. 65. Disse ele: Um homem tinha uma vinha. Arrendou a uns colonos para cultivarem, a fim de receber deles o fruto. Enviou seu servo para receber o fruto da vinha. Os colonos prenderam o servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou a seu senhor o ocorrido. O senhor disse: Talvez não o tenham reconhecido. E enviou-lhes outro servo, mas os colonos espancaram também este. Então o senhor mandou seu filho, dizendo: Talvez tenham respeito a meu filho. Mas, como os camponeses soubessem que esse era o herdeiro da vinha, prenderam-no e o mataram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 66. Disse Jesus: Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. 67. Disse Jesus: Quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, esse não possui nada. 68. Disse Jesus: Felizes sois vós, se vos rejeitarem e odiarem. E lá onde vos tiraram e odiaram não será encontrado lugar algum. 69. Disse Jesus: Felizes no seu coração são os perseguidos, os que na verdade conhecem o Pai. Felizes são os famintos, porque o corpo dos que sabem querer será saciado. 70. Jesus disse: Se fizerdes nascer em vós aquele que possuis, ele vos salvará, mas, se não possuirdes em vós a este, então sereis mortos por aquele que não possuis. Falando do corpo e da alma. 71. Disse Jesus: Destruirei esta casa, e ninguém a poderá reconstruir. 72. Alguém diz a Jesus: Dize a meus irmãos que repartam comigo os bens de meu pai. Respondeu Jesus: Homem, quem me constituiu partidor? E dirigindo-se a seus discípulos, disse-lhes: Será que eu sou um partidor? 73. Disse Jesus: Grande é a safra, e poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor para que mande operários à sua seara. 74. Disse ele: Senhor, muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte.
75. Disse Jesus: muitos estão diante da porta, mas somente os solitários é que entram na câmara nupcial. 76. Disse Jesus: o reino é semelhante a um negociante que possuía um armazém. Achou uma pérola, e, sabe como era, vendeu todo o armazém e comprou essa pérola única. Procurai também vós o tesouro imperecível, que se encontra lá onde as traças não se aproximam para comê-lo nem os vermes o destroem. 77. Disse Jesus: eu sou a luz, que está acima de todos. Eu sou o todo saiu de mim, e o todo voltou a mim. Rachai a madeira, lá estou eu. Erguei a pedra, lá me achareis. 78. Disse Jesus: por que saístes ao campo, para verdes um caniço agitado pelo vento, ou um homem vestido de roupas macias? Os reis e os grandes vestem roupas macias e eles não poderão conhecer a verdade. 79. Uma mulher da multidão disse-lhe: feliz o ventre que te gestou e os seios que te amamentaram. Respondeu ele: felizes os que ouviram o verbo do Pai e viveram a verdade. Porque dias virão em que direis: feliz o ventre que não concebeu, e felizes os seios que não amamentaram. 80. Disse Jesus: quem conheceu o mundo encontrou o corpo, mas quem encontrou o corpo, desse tal não é digno mundo. O mundo material é um corpo morto, não digno do homem espiritual. 81. Quem ficou rico, saiba dominar-se, quem ficou poderoso, saiba renunciar. 82. Quem está perto de mim está perto da chama, quem está longe de mim está longe do reino. 83. Disse Jesus: as imagens se manifestam ao homem, e a luz que está oculta nelas na imagem da luz do Pai se revelará, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. 84. Disse Jesus: quando virdes a vossa semelhança, alegrai-vos. Mas, quando virdes o vosso modelo, que desde o princípio estava em vós e nunca morrerá, nem jamais se revela plenamente, será que suportareis isto? 85. Disse Jesus: Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas não era digno deles. Se deles fosse digno, não teria morrido. 86. Disse Jesus: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. 87. Miserável o corpo que depende de outro corpo, e miserável a alma que depende desses dois. 88. Os arautos e os profetas irão ter convosco e vos darão o que é vosso. Dai-lhes também vós o que é deles. 89. Disse Jesus: por que lavais o exterior do recipiente? Não sabeis que o mesmo que criou o interior criou também o exterior. 90. Jesus disse: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu domínio é agradável, e encontrareis repouso para vós mesmos. 91. Disseram-lhe eles: dize-nos quem és tu, para que tenhamos fé em ti. Respondeu-lhes ele: vós examinais o aspecto do céu e da terra, mas não conheceis aquele que está diante de vós. Não sabeis dar valor ao tempo presente. 92. Disse Jesus: procurai, e achareis. O que me perguntastes nesses dias, eu não vos disse, agora vos digo e não me perguntais. 93. Não deis as coisas puras aos cães, para que não as arrastem ao lodo, nem lanceis as pérolas aos porcos, para que não as conspurquem. 94. Quem procura achará, a quem bate abrir-se-lhe-á. 95. Quando tendes dinheiro, não o empresteis a juros, mas dai-o a quem não vos possa restituir. 96. O reino do Pai é semelhante a uma mulher que tomou um pouco de fermento, misturou-o com a massa, e fez com ela grandes pães. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 97. Disse Jesus: o reino é semelhante a uma mulher que levava por um longo caminho uma vasilha cheia de farinha. Pelo caminho, uma alça da vasilha quebrou e a farinha se espalhou atrás dela sem que ela o percebesse, e por isto não se afligiu. Chegada em casa, ela colocou a vasilha no chão e achou-a vazia. 98. Disse Jesus: o reino do Pai é semelhante a um homem que quis matar um poderoso. Em sua própria casa ele desembainhou a espada e enfiou-a na parede para saber se sua mão era forte o suficiente para realizar a tarefa. Depois foi matar o poderoso. 99. Seus discípulos lhe disseram: teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Respondeu-lhes ele: os que, nesses lugares, fazem a vontade de meu Pai são os meus irmãos e minha mãe, e são eles que entrarão no reino de meu Pai.
Sem. Mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram: os agentes de César exigem de nós o pagamento do imposto. Respondeu ele: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. 101. Quem não abandona seu pai e sua mãe, como eu, não pode ser meu discípulo. E quem não amar a seu pai e sua mãe, como eu, esse não pode ser meu discípulo, porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. 102. Disse Jesus: ai dos fariseus, eles se parecem com um cão deitado no coxo dos bois, não come nem deixa os bois comerem. 103. Disse Jesus: feliz do homem que sabe por onde penetram os ladrões. Assim pode erguer-se, reunir forças e estar alerta e pronto antes que eles venham. 104. Disseram-lhe: vinde, vamos hoje orar e jejuar. Respondeu Jesus: que falta cometi eu, em que ponto sucumbi? Mas, quando o esposo sair da sua câmara nupcial, então oraremos e jejuaremos. 105. Disse Jesus: quem conhece o seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? Sobre a natureza divina da alma. 106. Disse Jesus: se de dois fizerdes um, então vos fareis filhos do homem. E então, se disserdes a este monte retira-te daqui, ele se retirará. 107. Disse Jesus: o reino é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se extraviou, e era a maior de todas. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela única até achá-la. E, depois de achá-la, lhe disse: eu te amo mais do que as 99. 108. Disse Jesus: quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu serei o que ele é, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. 109. Disse Jesus: o reino se parece com um homem que possuía um campo no qual estava oculto um tesouro de que ele nada sabia. Ao morrer, deixou o campo a seu filho, que também não sabia de nada, tomou posse e vendeu o campo, mas o comprador descobriu o tesouro ao arar o campo. 110. Disse Jesus: quem encontrou o mundo e se enriqueceu, que renuncie ao mundo. 111. Disse Jesus: o céu e a terra se desenrolarão diante de vós, e quem vive do vivente não verá a morte. Quem se acha a si mesmo, dele não é digno mundo. 112. Disse Jesus: deplorável a carne, que depende da alma. Deplorável a alma que depende da carne. 113. Os discípulos perguntaram-lhe: em que dia vem o reino? Jesus respondeu: não vem pelo fato de alguém esperar por ele, nem se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino está presente no mundo inteiro, mas os homens não enxergam. 114. Simão Pedro disse: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Respondeu Jesus: eis que eu a trarei, para que ela se torne homem, de modo que também ela venha a ser um espírito vivente, semelhante a vós homens. Porque toda a mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus.